Olá, está começando o Sociedade Civil, programa da TV Câmara, que destaca as iniciativas que contribuem com uma cidade melhor organizada, que tem como prioridade a qualidade de vida de todos. A cada semana nós descobrimos trabalhos e soluções em áreas diversas, como saúde, meio ambiente, educação. O nosso convidado de hoje é o Vinícius Nascimento, ele que é coordenador de projetos do Instituto Kairos. Tudo bem, Vinícius? Muito obrigada pela sua presença, prazer enorme em te receber aqui. Tudo bem, obrigado pelo convite, eu agradeço pelo convite, adorei estar aqui. Talvez nem todo mundo saiba, mas o que significa Kairos? Kairos tem dois significados, né? O nosso Kairos é um significado grego. Kairos significa tempo, tempo do coração. Uhum. Tem o Kromos, que é o tempo da vida, e o Kairos tem o tempo da razão, do coração, da evolução do ser humano. Ah, que interessante. É bem bonito, bem sentimental, né? É verdade. E isso a gente se baseia muito no nosso trabalho que a gente faz, esse tempo do coração, de conhecer as ideias, as iniciativas, as pessoas. Dos relacionamentos humanos. Então conta um pouquinho mais pra gente qual que é a proposta do Instituto Kairos. Vocês falam do quê? Vocês trabalham com o quê exatamente? Tá. O Instituto Kairos é uma ONG que existe há quase 20 anos, há exatos 18 anos, na verdade, que trabalha com o tema do consumo responsável, mas dentro da temática da alimentação. Então, dentro dessa temática, a gente trabalha com assistência técnica rural com o agricultor, na produção orgânica ou da transição para o produto orgânico. A gente trabalha na distribuição desses produtos que os agricultores produzem. A gente trabalha na certificação do orgânico ou da transição para o convencional para o orgânico. A gente trabalha na distribuição desses produtos e na comercialização em feiras orgânicas, em lojas. Não é pouca coisa, hein? Em restaurantes, em políticas públicas como o PENAI, o PAA, ou no caso de São Paulo também a Lei Municipal de Merenda Orgânica, que foi aprovada há pouco tempo. E também a gente trabalha na parte da articulação de políticas públicas voltadas à segurança alimentar, à economia solidária, comércio justo, muito dentro da cidade de São Paulo. E vocês estão mexendo diretamente com a questão também do desperdício, né? Quando a gente trabalha com a questão da alimentação, o Kairos, quando ele nasceu, ele veio com a ideia do consumo responsável, mas por que a alimentação? Porque a alimentação é uma coisa que a gente precisa do dia inteiro. A gente precisa se alimentar em todos os momentos da nossa vida, novo, velho, adulto. Então a gente pensou, qual é o produto que é mais consumido e que tem mais descarte? É a alimentação. Então a gente trabalhando com essa temática da alimentação, a gente conseguiu entender que é melhor essa forma de trabalhar, de conhecer os produtos, de conhecer o que é produzido, melhorar o que é consumido, e esse desperdício acabando desperdiçando muito mais. E tem um outro tipo de relação com a alimentação, muito né? Diferente, uma relação mais próxima com o agricultor, uma relação de você sabe de onde vem o seu alimento, o que é que você está consumindo. Muitas vezes a gente começa uma formação, por exemplo, pergunta, você sabe de onde vem o seu alimento? E muitas pessoas não sabem dizer de onde vem. Vem do supermercado, mas e antes desse processo? Nasce no supermercado, né? Como se fosse assim. É o famoso caixinha do leite, né? O leite vem da caixinha. Não, é um processo muito anterior, entendeu? Então, trabalhar esse tipo de trabalho que a gente faz. Aproximar o consumidor do produtor. Agora, é interessante que você falou que o Kairos tem 18 anos, 18 anos. Mas não começou em 2005? O primeiro projeto oficial do Kairos começa em 2005, mas antes disso, ele é formalizado em 2000, e de 2000 a 2005 inicia-se um trabalho de conhecimento dos temas que o Kairos queria trabalhar. É isso que eu falei, vamos trabalhar sobre consumo responsável, mas qual a temática do consumo responsável? Vamos trabalhar com formadores, com professores, ou vamos trabalhar com os consumidores, ou com produtores, no caso que a gente faz? Então, foi durante 5 anos um processo de amadurecimento também da instituição, para aí conseguir um primeiro projeto e trabalhar com a temática da alimentação e de tudo que vem atrás dela, né? A comercialização, a assistência técnica, a certificação. Hoje você diria que quantas pessoas estão envolvidas com o Kairos? Assim? Vamos deixar um pouquinho de lado a questão dos produtores, Sim, porque aí então seria maior. uma legião, né? Mas assim, internamente no trabalho do Kairos propriamente dito. O Kairos hoje tem uma equipe mais ou menos de 6 a 7 pessoas fixas, e aí tem as equipes de campo que a gente fala que é os agrônomos, né? Que trabalham em campo, que às vezes tem uma mudança, às vezes acontece alterações, que coloca mais 3, 4 pessoas, cerca de 10 pessoas que trabalham no Kairos.
E o que são os GCRs? Essa sigla é Grupos de Consumo Responsável. Grupos de consumo responsáveis são um dos... Quando o Queiroz começou a trabalhar na temática de comercializar os produtos, de distribuir os produtos, a gente conheceu experiências lá fora, por exemplo, as AMAPs, que são semelhantes com os grupos de consumo, que eu vou explicar, que são o quê? São consumidores que se organizam coletivamente e conhecem agricultores e, através dessa relação próxima, começam a comprar diretamente do produtor produtos orgânicos, através de cestas que têm produtos variados de 10 a 12 produtos, depende de cada cesta, e produtos de verduras, legumes, frutas. Então, é um número de itens atende à questão sazonal, né? Sazonal, respeitando a sazonalidade, respeitando os princípios agroecológicos de produção orgânica, respeitando também os ciclos dos produtos, né? Que muitas vezes acontecem chuvas, acontecem secas e acaba não tendo uma produção, mas quando você conhece o produtor, no caso dos grupos de consumo, há um ciclo de confiança entre os dois. Então, o produtor cria uma confiança com o consumidor, que ele vai comprar aquilo que ele tem, que muitas vezes não são produtos que a gente encontra em qualquer lugar, ou nem são produtos que a gente consome diariamente, e o consumidor respeita o produtor, aceitando aquilo que conseguiu produzir e o preço que ele está colocando naquilo. Porque, acima de tudo, o preço torna-se justo. Muitas vezes o produto orgânico no Brasil é um produto caro. E através dos grupos de consumo, os produtos tornam-se muito mais acessíveis, porque você não tem um atravessador no meio. Você tem uma relação direta do produtor com o consumidor. Desmistificar um pouquinho essa história de que o produto orgânico é mais caro, né? Porque quando você vai numa rede grande de vendas, esse produto é sempre o mais caro. Sim. Ou quando você faz parte de um sistema com um atravessador também, os produtos acabam ficando um pouco mais caros. Agora, quando você forma um grupo de consumo, você tem condição de consumir um alimento de boa qualidade. Sim. E mais barato. Muito mais barato. E quando você vai no supermercado, o produto orgânico realmente é muito caro porque você tem vários atravessadores nesse processo. Então você coloca... Não é um só, né? Não é um só. Então você coloca uma alface que poderia custar R$ 2,50, ela acaba custando R$ 4,00 porque tem vários atravessadores e atores nesse meio do caminho, além do lucro que o supermercado precisa ter, que é natural. Nesses grupos de consumo, assim como as feiras orgânicas ou em lojas que comercializam produtos orgânicos de forma justa, os produtos são são os preços dos produtores. Então os preços são os próprios preços justos, formados pelo próprio produtor. Então, se você não vai pagar R$ 2,50 na alface, você vai pagar R$ 2,70. A diferença está, os 20 centavos, às vezes, no custo do transporte, ou no custo logístico, administrativo. Então, é um custo muito mais justo, né? E aí torna-se acessível mais os valores dos produtos orgânicos. E tem toda também uma questão de confiabilidade, né? De viabilidade, sim. Os grupos de consumo... Não só viabilidade, mas confiabilidade também, de confiar naquilo que está sendo entregue, né? Porque você sabe quem é o produtor, onde ele trabalha, muitas vezes deve ter até a oportunidade de conhecer o local, sim, né? Sim. Os grupos de consumo, além de terem essa relação comercial, muitas vezes são pontos de cultura onde você conhece o agricultor, conhece a família do agricultor ou da cooperativa, ele conhece os produtores, a família dele conhece os produtores, então, cria-se diversas atividades culturais, gastronômicas, por exemplo, se um produtor entrega a taioba, que não é um vegetal tão conhecido, né? No supermercado ou no nosso também, que a gente consome. Então ali você fala, o que é possível com a taioba, o que a gente consegue fazer? Então você coloca ali um experimento e as pessoas aderem àquilo ou não, enfim, fazem outras sopas, caldos, enfim. Você tem uma variedade de coisas, de atividades que acontecem dentro dos grupos de consumo. Então, essa relação é muito rica, né? Porque é isso, você aprende muito mais, você valoriza a cultura alimentar do Brasil, você valoriza a segurança alimentar e você cria um elo de aproximação, de confiabilidade. Tem até um dado muito interessante que nem todos os agricultores que fornecem produtos orgânicos para esses grupos de consumo têm um certificado orgânico. Mas como acontece essa relação de confiança, de conhecer a propriedade, de ver que ele não usa pesticida, então você não precisa do selo, você quebra, fala, não, eu confio em você, eu sei que é produto orgânico. E saber o que a gente come é tão bom, né? É muito bom, saber qual o alimento que a gente está ingerindo é sensacional, rico demais, né? É muito bom mesmo. Não, parece que até que o gosto é melhor da comida, porque você sabe de onde veio aquele produto.
Não, mas olha, faz sentido isso, tem diferença. Você experimenta um alimento orgânico e um que não é orgânico, você vê muita diferença no sabor, no aroma e muitas coisas, né? Agora, quantos grupos hoje vocês têm, assim, cadastrados? Tem uma ideia disso? A gente, num projeto que a gente já realizou há pouco tempo atrás, que era um projeto de fortalecimento dessa rede de grupos de consumo, a gente mapeou 25 a 27 grupos. Atualmente a gente acredita que tem mais grupos espalhados no Brasil inteiro, eu digo 25 a 27 no Brasil inteiro, né? Lógico, pelo Cairós estar em São Paulo, a gente acabou se concentrando o mapeamento muito mais em São Paulo. Então, hoje em São Paulo é quase a metade, no território do estado de São Paulo. Mas a gente acredita que existe mais, cerca de 30, 35, mas a gente acha que é de 20 a 25, mas a gente fez uma projeção, né? E além dos grupos de consumo, tem os CSAs também, que são grupos semelhantes, mas tem algumas dinâmicas um pouco diferentes dos grupos de consumo, sabe? Que são, na verdade, eles têm um processo de ter só apenas um agricultor. Os grupos de consumo já são vários agricultores ou uma cooperativa, entendeu? São processos diferentes. Mas CSA também acho que é cerca de 30, 40 CSAs que existem no Brasil inteiro. Também. E como é que se formam esses grupos? É como eu disse, parte muito do consumidor. Então o consumidor ele começa a se indagar, né? Quando ele vai no supermercado ou vai numa feira convencional e fala, pô, mas de onde vem esse elemento que eu estou consumindo? De onde que eu consigo consumir um produto melhor e mais barato? E aí ele começa a pesquisar e se engajar com outros consumidores semelhantes a deles, e formar esse grupo. E a partir disso aonde que a gente encontra agricultura? Aí muitas vezes existe agricultura na cidade de São Paulo, existe agricultura a 100 metros da onde eu moro. Então vamos conversar com ele, vamos ver se o agricultor tem interesse em vender para a gente e acaba criando essa relação. E o Instituto Cairós faz esse meio... o Cairós ele faz esse meio esse caminho, assim, esse meio campo. Como ele trabalha nessas duas pontas, muitas vezes ele faz essa articulação. Além de fazer essa articulação de um grupo, conhecer a experiência de outro grupo, e inclusive fazer ali uma articulação entre eles mesmos, né? De troca de produtos, de compras coletivas. Né? Interessante. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, um breve intervalo, mas na volta nós vamos conhecer mais iniciativas que tratam de consumo responsável com o Instituto Cairós. Já, com o Vinícius, que está aqui ao meu lado. Estamos de volta com o programa Sociedade Civil. Hoje estamos conversando, aliás, com o Vinícius Nascimento, que é coordenador de projetos do Instituto Cairós. E ele está nos trazendo um panorama sobre o consumo responsável. Vinícius, no bloco anterior você já deu uma explicada para a gente como é que funciona a formação de grupos de consumo responsável, do que é interessante desse tipo de abordagem que vocês fazem, né? Agora, onde é que funciona exatamente o Cairós? Onde vocês têm trabalhos? Não é só São Paulo, né? A gente trabalha o básico do nosso trabalho é a cidade de São Paulo. A gente tem um trabalho, no caso, com os agricultores de assistência técnica e certificação na região do extremo sul de São Paulo, região de Parelheiros e Maxilac, e na região da zona leste de São Paulo, São Mateus, Guaianazes, perto de Diadema, São Miguel Paulista, que é o trabalho com os agricultores. Com o trabalho dos grupos de consumo, a gente consegue fazer um trabalho mais nacional, né? Eu brinco que é um trabalho mais macro, né? Porque esse trabalho que a gente faz é um trabalho micro, né? Que é a base para trabalhar uma coisa mais macro. Além das políticas públicas, que a gente trabalha a nível da São Paulo, da cidade de São Paulo, mas a gente sabe que as políticas, as leis são regulamentadas e funcionam na cidade, funcionam para qualquer cidade do Brasil, né? Então, o nosso trabalho com os agricultores é ali na Zona Sul, é um trabalho de agricultura um pouco diferente da Zona Leste. Eu não sei se acho que vale a pena você explicar. Contar o porquê até, né? A Zona Sul de São Paulo, 30% do território da cidade de São Paulo é rural. É um dado até interessante as pessoas porque nem imaginam. E muito se dá pela região sul do extremo de São Paulo, que é a região ali de Parelheiros. E ali tem vários sítios que se concentra a agricultura familiar e orgânica. Então, lá desde 2009, a gente começou a trabalhar ali junto com a Cooperapas, que é a cooperativa dos agricultores, para fazer essa transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica e agroecológica. E desde 2012 a gente começou a trabalhar na Zona Leste com os agricultores que são bem mais urbanos,
que eles se localizam em linhões da Eletropaulo e da Sabesp, né, são terras bem menores e localizadas em proximidades de casas e prédios. Então, são duas agriculturas diferentes, mas que têm a mesma função, né? Abastecer a cidade de São Paulo, abastecer a população e dar segurança alimentar para a nossa cidade. E acaba se tornando, inclusive, um oásis para essa cidade que necessita de tanto verde. Então, quando, por exemplo, na Zona Leste, a gente é uma área tão árida que esses linhões, quando você olha no mapa, é a única área verde, às vezes, da Zona Leste, além do Parque do Carmo. E assim, o trabalho de vocês ele é interessante porque fala de consequências sociais e ambientais, né? Que muitas vezes as pessoas não se atentam a esse detalhe, né? É importante. Principalmente Parelheiros é a região que mais fornece água potável para a cidade de São Paulo, lá porque tem as represas ali e as áreas de proteção ambientais também. Então, o trabalho de manter o agricultor ali, tirar os pesticidas da terra, tornar uma agricultura orgânica, é um trabalho de você preservar a natureza, preservar a água que chega na cidade de São Paulo, né, que abastece a cidade, e o alimento, né? É social, sustentável e meio ambiente. Isso que você nos trouxe é fantástico, porque eu acredito que a maioria das pessoas, posso estar errada, mas acha que o produto orgânico vem só do interior de São Paulo. Não. Ninguém imagina que São Paulo também pode ser rico nesse sentido. Né? Ele é rico, existe agricultura na cidade de São Paulo, existe agricultura em larga escala ainda, não é só urbana, porque a gente se encontra muito na região central de São Paulo, encontra muita horta comunitária, né? E é mais hortas de lazer, de fortalecimento comunitário, mas a gente tem agricultura que abastece a cidade. O maior exemplo disso é que desde o começo do ano, os agricultores da cooperativa estão fornecendo para o município de São Paulo, para a merenda municipal, produto orgânico, verduras e legumes. Então, está abastecendo as escolas públicas, portanto, elas têm essa possibilidade, porque tem uma lei, né? Tem a lei da merenda, que foi aprovada em 2015, regulamentada já, e ela começou agora a comprar produto da cooperativa da cidade de São Paulo, ou seja, é a cidade produzindo agricultura, produzindo alimento e fornecendo para a própria cidade. E melhor, para as crianças. As nossas crianças podendo ter um alimento de qualidade. E orgânico. Né? E orgânico, pois é. Agora, qual que é o perfil do consumidor, de quem vai procurar os produtores? Vocês têm um levantamento nesse sentido? Sim, a gente fez em 2016, 2017, a gente fez um estudo para entender por que o consumidor consumia o produto orgânico, qual era a motivação dele e quem era esse perfil, né, socioeconômico. O perfil dele é um perfil de classe média alta, né, que geralmente ganha de 3 a 4 salários mínimos para mais. É um perfil que tem um esclarecimento cultural e de conhecimento dos produtos que ele quer consumir. Infelizmente ainda a gente não consegue quebrar essa casta, né, de ir para a periferia. Certo. Mas a gente acredita que o maior exemplo de ter produtos para a periferia em larga escala é com as políticas públicas. Infelizmente ainda a gente tem poucas lojas que fornecem produtos orgânicos na periferia por um preço justo, né? E ainda torna-se aí um pouco elitizado esse produto, é até caro, mas através das políticas públicas a gente acredita que vai democratizar o acesso desses produtos. Mas olha, uma coisa, não sei se o Instituto Kairos pensa nisso, mas uma coisa que pode ajudar também a incrementar isso e a melhorar esse perfil, quer dizer, não deixar só para uma casta, né, pequena da população, fazer trabalhos de divulgação nas escolas públicas mesmo, com os pais, as crianças, e com as próprias crianças, porque hoje em dia as crianças, elas que ensinam os pais, muito. Né? Tem um caso muito interessante, que a gente acabou de fazer um projeto com uma escola pública, ali na região do Butantã, Amor e Lima, né? É uma escola que tem uma horta dentro da escola e que recebe produto orgânico. E lá teve um trabalho que a gente fez com os professores, com os pais e com os alunos de conscientização desses produtos, o produto que você consome, que você planta na sua própria horta, você pode consumir, você ainda pode comprar produto orgânico mais barato e mais acessível, e a importância disso para a sua alimentação, né? Não só comprar por comprar, mas entender todo esse processo de produção e consumo, né? Foi um projeto que está... se eu entrar no site do Kairos vai aparecer,
que é um projeto lindo, porque você vê as crianças envolvidas, os pais envolvidos, é um projeto muito encantador. Quer dizer, isso mostrou para vocês que o caminho é esse mesmo. O caminho é esse, é o trabalho de formação, né? É o trabalho de assistência técnica e um trabalho de formação também, né? E vocês investem também em pesquisas, diagnósticos? A gente tem que, todo projeto que a gente faz, no final do projeto, a gente sempre divulga um material. Geralmente é uma cartilha, um livro que traz os resultados dos projetos, ou trazem iniciativas que o projeto incentivou e fez, e também resultados como essas pesquisas que a gente acabei de comentar, ou iniciativas que existem, pesquisas com a universidade, enfim. A gente sempre tem esse perfil de levantar materiais bibliográficos, publicações para o público em geral que tiver interesse, pesquisar. E vocês têm um aplicativo, né? O que é o Responsa? Então, o Responsa é um aplicativo que foi criado no final de 2016, foi lançado, na verdade, no final de 2016, que ele mapeou iniciativas de agricultura, iniciativas de economia solidária, iniciativas culturais, iniciativas de restaurantes que consomem produtos orgânicos, de agricultores, em todo o Brasil. Então, é um grande mapa dessas iniciativas espalhadas no Brasil inteiro, que te informa através do seu satélite, né, que o celular tem um satélite que localiza onde você está e vai te informando quais iniciativas estão perto de você. Então, por exemplo, se você estiver perto do Ibirapuera, lá tem uma feira de produtos orgânicos. Então, ele te informa, aqui tem perto de você, a 100 metros de você, tem uma feira de produtos orgânicos que acontece no sábado. Só baixar no celular? Só baixar no celular. Atualmente ele está disponível apenas para Android, não para iOS, mas é um aplicativo que as pessoas vão conseguir interagir muito com eles. Inclusive tem uma parte dele que você consegue interagir com outros usuários. Então, e você inclusive pode colocar iniciativas. Criou uma iniciativa aqui de grupo de consumo perto do meu bairro que eu faço parte, não está. Então você insere, ele vai ser aprovado e depois vai ser inserido no mapa. Ele é super interativo, é super bacana. Que legal. E aí você vai conhecendo melhor essa rede, né? E para quem não tem o Android ou não tem um celular que consiga baixar o aplicativo, tem um site também que chama consumoresponsável.org.br, que também traz esse mapa com essas iniciativas e traz também notícias de consumo responsável em gerais. E também tem uma biblioteca bem grande de materiais de outras organizações, de movimentos sociais, do governo, de temas que a gente acha relevante dessa temática do consumo responsável, da agricultura familiar. Eu queria que você falasse também de um prêmio que São Paulo ganhou com relação ao consumo responsável, né? Sim, é o prêmio Bloomberg, né? Foi um prêmio que a prefeitura ganhou, se não me engano, no final do ano passado. O Kairos, junto com outras instituições, junto com a prefeitura, ajudou na criação desse projeto. Esse, na verdade, foi um primeiro projeto, né? Depois que ganhou o prêmio, que teve que escrever todo o projeto. É um projeto que é focado na assistência técnica dos agricultores da Zona Sul de São Paulo e na comercialização desses produtos através também de um aplicativo que será criado, além de um mapeamento, um censo, na verdade, que vai mapear todos os agricultores da cidade de São Paulo. Hoje a gente acha que tem 500 agricultores na cidade de São Paulo. Esse censo vai mostrar para a gente todo o perfil socioeconômico deles e quantos que realmente tem. Ele começou a ser executado de fato agora no começo do ano. Tem fase de implantação, então. Já iniciou com 2 agrônomos, se não me engano, na região de Parelheiros, junto com a prefeitura. Está caminhando o projeto, está caminhando. A ideia é que ao longo de 5 anos ele seja executado por inteiro, que aí a gente acredita que vai bombar a agricultura na cidade de São Paulo. E o valor ganho vai ser aplicado, que foi 5 milhões de dólares, né? Vai ser aplicado nas ações do consumo responsável. As ações do projeto, as ações do projeto são essas, de fazer assistência técnica orgânica para os agricultores e estabelecer relações de comercialização, que é esse processo do consumo responsável. E foi concorrência com o mundo todo? É um prêmio, eles abrem esse prêmio em todas as cidades, capitais, né? E foram 4 cidades premiadas. São Paulo ganhou o prêmio Master, né? Os 5 milhões. Eu não lembro agora as outras cidades, mas acho que teve 2 cidades na América Latina também que ganharam. É um prêmio um pouquinho menor, 3 milhões, que é um valor bem alto, né?
Mas são 5 milhões, de 80% a 90% desse valor vai ser usado para o projeto em si, nas atividades fins, né? E o resto para atividades de administrativo. Muito bacana o trabalho do Instituto Kairos. Vamos aderir ao consumo responsável, portanto. Você quer deixar para a gente um site? Sim, para quem tiver interesse, entrar no institutokairos.net, que é o site nosso, e no Facebook, que é @ikairos. E lá vai encontrar os materiais, tirar dúvidas, ver os vídeos que o Kairos tem também. Então tá ótimo. Vinícius Nascimento, muitíssimo obrigada por ter vindo. Prazer imenso conversar com você. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa de vocês. Eu que agradeço o convite e fico à disposição e espero que tenham gostado. Tá ótimo. E na semana que vem nós estaremos de volta para apresentar iniciativas de outras áreas que melhorem a qualidade de vida da nossa sociedade. TV Câmara São Paulo. A política da cidade passa por aqui.